E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Arígio e sou um gringo que mora no Brasil. Eu aprendi isso aqui, né? Que gringo não é só a pessoa que vem dos Estados Unidos, também é uma pessoa que é de qualquer outro país, um estrangeiro, na verdade. Então, eu moro aqui já faz um tempo e neste vídeo eu quero compartilhar com vocês minha experiência, um pouquinho da minha experiência morando aqui, mas eu quero responder principalmente a questão que muitos brasileiros já fizeram para mim, desde que eu moro aqui em São Paulo. E essa questão é: o que você está fazendo aqui, cara? Então muitas pessoas já me perguntaram isso. O que eu estou fazendo aqui? Porque parece incrível, né? Mas muitos brasileiros têm essa ideia na cabeça que Brasil não presta para nada. Eh, Muitos brasileiros acham que tem 1.000 milhões de países melhores do que aqui. E é o seguinte, pessoal, assim, eu não estou defendendo o Brasil referente à violência que existe aqui, ou talvez desde o ponto de vista político, eu sei que tem muitos problemas. E é lógico, não existe país perfeito no mundo. Porém, também existem muitas qualidades, muitas coisas boas aqui que infelizmente muitas pessoas não valorizam. E quando me fazem essa pergunta, eu realmente não sei exatamente como responder. Porque assim, como eu explico para uma pessoa que esse país é um dos melhores países para se viver? É, é difícil, né? Quando a pessoa já está focada só na parte negativa. É difícil quando a pessoa não quer enxergar as coisas boas que tem aqui. E como se fala naquele provérbio, a grama do vizinho sempre é mais verde. Então eu acho que o ponto principal, aquilo que me faz amar esse país, aquilo que me faz me sentir muito bem aqui, o principal são as pessoas. Porque lógico, o país não é só o lugar, o país não é só a natureza, as praias. O país são as pessoas também, é feito pelas pessoas. Então é muito bonito que aqui nesse país as pessoas são muito abertas, as pessoas são muito receptivas. E sem importar de onde você for, você sempre vai se sentir bem recebido. Que é uma coisa que é difícil de sentir em outros lugares do mundo. Tem em todos os países do mundo tem pessoas boas e pessoas ruins. A gente sabe disso. Porém, porém, em alguns lugares existe muita xenofobia, existe muito racismo, existe muita discriminação. Então são coisas que, assim, eu não estou falando que não existe isso aqui no Brasil. Talvez são problemas que existem, porque nenhum país no mundo escapa disso, certo? Mas é uma coisa que você não vê no mesmo nível que em outros países. Não vou falar nomes, né? Porque não quero criar polêmica assim, não quero falar mal de nenhum país. Eu simplesmente estou dizendo que aqui tem muitas coisas boas que as pessoas não valorizam. Então, o brasileiro, por exemplo, ele sonha com ir morar em Portugal. O brasileiro sonha muito com ir morar lá nos Estados Unidos. Mas uma coisa que as pessoas às vezes não analisam é que você aqui no Brasil tem muitas oportunidades, especialmente para aquelas pessoas que são formadas, que têm uma profissão, tem muitas oportunidades de crescimento, tem muitas oportunidades de emprego. Então, por enquanto, o Brasil continua sendo um bom país para se viver. Então, essas pessoas que têm aqueles sonhos de ir morar em Portugal, e também não estou falando para que você desista dos seus sonhos. Não, lógico que não é isso. O que eu quero dizer é que você precisa analisar muito bem o país que você quer morar. Porque tem coisas que você tem aqui que lá você vai sentir muita saudade. E uma dessas foi a que eu falei, a questão das pessoas serem muito receptivas. Não em todos os lugares as pessoas são assim.
Então, você, como brasileiro, que é uma pessoa muito receptiva, muito aberta, se você vai para o outro lugar pensando que vai ser bem recebido, cara, você está enganado. Não sempre você vai ser bem recebido. Pode ser que sim, mas na verdade, a realidade de cada um é diferente. Então você deve analisar isso. Como que é a cultura desse país, como é a língua, porque até isso é muito importante. Eu, por exemplo, eu gosto muito da língua portuguesa. Para mim é um idioma muito bonito. Eu consigo falar português fluente, falo outros idiomas também, mas conheço também muitas pessoas que moram aqui no Brasil, muitos estrangeiros, e não conseguem falar português direto. Isso é um problema? Sim e não. Porque pelo fato de as pessoas serem muito abertas, receptivas, pessoas muito carinhosas, elas conseguem abraçar o estrangeiro e ajudar nas coisas que ele precisa, certo? Mas se você vai para a França, por exemplo, e você não fala francês direto, cara, as pessoas não vão ser desse jeito com você. As pessoas não vão te tratar muito bem, não. Então, é só para você ver a diferença enorme que tem entre outros países e o Brasil. Eu disse que não ia falar mal de país nenhum, mas foi o que veio na minha mente agora. Porque eu sei que nesse país é assim. Eles têm um ditado lá, que é assim, você tem que falar francês direto para conversar com eles. Enquanto que no Brasil você pode até falar português tudo errado e as pessoas elas fazem o esforço de te entender e te ajudar. Então, tem pessoas receptivas, pessoas carinhosas, pessoas que ajudam os outros. E uma qualidade do brasileiro também é que o brasileiro ele é muito generoso. Então, o brasileiro é uma pessoa que divide seu prato com, com uma pessoa que nem conhece. Isso é uma coisa boa também. Eu falo dividir o prato, talvez você pense no prato de comida, mas eu estou me referindo também à sua comida mesmo. Ela não se importa, o brasileiro não se importa em compartilhar um pacote de arroz, um pacote de feijão com uma pessoa que necessita. Cara, são coisas que dificilmente você vai ver em outro país. É lógico, todos têm que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer suas coisas e correr atrás. Porém, às vezes, em momentos de dificuldade, você precisa de uma mão amiga e você não tem isso em outros lugares. E sim no Brasil. Só para mencionar algumas vantagens, né? Algumas coisas boas que tem nesse lugar. É, enquanto ao país, é um país muito bonito, é um país maravilhoso que tem muitas praias, a natureza é incrível. Então você tem um monte de lugares para conhecer, para visitar e é só correr atrás, só correr atrás. Porque assim, uma coisa que eu vejo que as pessoas também não enxergam é o seguinte: eu vou para os Estados Unidos, beleza? Mas você acha que você chega lá e você vai ser rico? Você tem que trabalhar bastante também. Então talvez você é profissional aqui. No meu caso, que eu sou professor de inglês. Então eu vou para os Estados Unidos para quê? Ser professor de quê? A não ser que eu seja professor de outras línguas. Que eu também, eu sou professor de francês, eu consigo ensinar espanhol também. E se eu me preparar aqui no Brasil com alguns cursos, na faculdade, eu conseguiria ser professor de português também. Por que não? Mas é o seguinte, se você tiver qualquer profissão, professor, engenheiro, arquiteto, seja qual for, e você não vai com um emprego já pronto, alguma empresa te esperando lá para começar a trabalhar, então você vai largar seu emprego aqui, você vai largar sua qualidade de vida, se você tinha uma boa qualidade de vida, e chegar lá para fazer trabalhos que você nunca teria feito aqui.
Então você vai deixar de ser um profissional. São coisas que a pessoa tem que avaliar. Tem que avaliar. Por quê? Porque talvez você se sente muito bem sendo profissional aqui, você se sente muito bem sendo talvez admirado pelas pessoas na sua comunidade, ao seu redor, sei lá. E quando chegar lá, você não vai ser essa pessoa que você é aqui. Você vai ser mais um. Então você vai ter que fazer qualquer tipo de trabalho para sobreviver, ter 2, 3 empregos. Se você tiver filhos, dificilmente você vai ver eles. Os Estados Unidos não é um bom país para criar filhos. No meu ponto de vista. No meu ponto de vista. Porque tem muitas coisas lá que eu não gosto, mas não deixa de ser um bom país economicamente. Então é o seguinte, você vai para qualquer lugar, você vai ter que trabalhar bastante também. Nada é de graça, nada, nada. E no Brasil, a diferença é que você tem aqui sua família, você tem aqui seus amigos, tem tudo. Então, saindo do seu país para outro lugar, você vai largar tudo isso. E às vezes tem pessoas que não aguentam e acabam voltando porque não arrumaram um emprego, não tiveram as oportunidades que esperavam. E talvez porque a saudade é muita e não conseguiram se acostumar com um novo país, com um novo idioma, etc. Então você deve sempre analisar muitas coisas, até o clima. Se o clima é uma coisa que você vai gostar, se você gosta de frio, gosta de calor, são coisas que tem que analisar quando vai para outro lugar. E no Brasil tem tudo isso. Tem todos os tipos de clima, a comida, a variedade de comida ser enorme também. E se você pensa às vezes em mudar de ambiente, você pode fazer isso aqui no Brasil. Então, quando as pessoas me perguntam o que você está fazendo aqui, o que eu respondo muitas vezes é isso. Aqui eu me sinto uma pessoa amada, sou bem recebido. Então aqui não tem essa questão que você é estrangeiro. Você é mais um brasileiro. Isso é muito bom. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e compartilhar com seus amigos e familiares. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo.